Olá, estamos de volta com a nossa série Frutos do Espírito e esse é o último vídeo da série. E hoje falaremos a respeito do domínio próprio, ou como está em algumas traduções, a temperança. Vamos entender como esse fruto atua na nossa vida e a necessidade de que o Espírito Santo gere esse fruto dentro de nós. A temperança, o domínio próprio, ele pode ser entendido como um equilíbrio, como um ponto aonde nós não somos nem de mais e nem de menos, onde a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo e não pela nossa carne, onde as nossas respostas ou as nossas escolhas, as nossas decisões, elas são equilibradas, elas são temperadas, elas não são excessivas, elas não são longe do propósito de Deus, mas elas são centralizadas em Cristo. Cristo gerado em nós nos capacita pelo Espírito Santo a sermos equilibrados, a termos uma vida equilibrada. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 5, Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos entender o domínio próprio e a temperança como uma moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de moderação. Um espírito onde nós somos controlados não pela nossa carne, pela nossa vontade, mas pelo Espírito de Deus. Para falar a respeito de equilíbrio, eu quero ler o que está em Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja que Tiago, nesse capítulo 3, ele está falando do poder da língua, do poder que ela exerce sobre o ser humano, que ela precisa ser controlada, porque uma vez que nós conseguimos controlar o que falamos, nós conseguimos também controlar todo o nosso corpo. Quando falamos de temperança, quando falamos de domínio próprio, nós não estamos falando de uma capacidade inata no ser humano. Nós não estamos falando de uma capacidade intelectual ou de um poder físico ou emocional. Embora essas capacidades possam ser trabalhadas, possam ser exercitadas na vida do ser humano, ele pode ter algum resultado. Mas aqui nós estamos falando do poder do Espírito Santo, de gerar isso em nós, de nos fazer entender e vivenciar uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada começa com uma boca controlada, com a língua controlada. Por quê? Porque ela tem poder de gerar vida e morte. Porque ela tem poder de causar um incêndio. Porque ela tem poder de construir e de destruir. Porque a nossa boca, ela fala daquilo que está cheio o nosso coração. E ela se retroalimenta com aquilo que falamos. Vamos entender isso lendo Provérbios, capítulo 19, capítulo 18, versos 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O provérbio está dizendo que
nós comemos daquilo que falamos. Interessante isso, né? Porque a gente acha que apenas sai de nós e quem quiser que aproveite ou rejeite, mas não. O provérbio está dizendo que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Então, aqui nós podemos entender que não apenas a boca profere daquilo que está cheio o coração, como Jesus disse, mas ela também se enche daquilo que falamos. E aí a gente pode entender como que algumas pessoas são controladas pela língua, pelo que falam. Como que algumas pessoas têm sempre os mesmos argumentos, as mesmas ideias, os mesmos conceitos, as mesmas atitudes, não consegue sair desse círculo vicioso. Por quê? Porque ele fala do que está cheio o coração, mas ao mesmo tempo ele come, ele se alimenta daquilo que ele está falando. E isso gira, se torna algo vicioso, viciante. A pessoa não consegue sair, como aquele hamster que fica naquela rodinha, girando o tempo todo. Ele acha que está saindo do lugar, mas ele está no mesmo ponto. Pessoas que não refreiam a sua boca, pessoas que não controlam o que falam, pessoas que não entendem que o poder das palavras pode gerar vida e morte, que a palavra, que a língua, ela tem poder de levantar e de derrubar, de destruir, de construir. Essas pessoas, elas são escravas daquilo que falam. E se elas não conseguem refrear a língua, quem dirá o seu corpo? Quem dirá a sua mente? Quem dirá as suas ações, as suas atitudes? Controlar a nossa língua é o primeiro passo, e eu diria o mais difícil, porque nós não podemos sozinhos. Por isso, não é algo humano, não é algo do intelecto, não é algo do emocional, é algo espiritual, é algo do Espírito gerado em nós. E você precisa entender isso, que se você não controla a tua boca, muito menos vai controlar o teu corpo. E aí nós vemos os excessos no prato, pessoas que não conseguem controlar o seu próprio alimento, os excessos nas atitudes, pessoas que não conseguem controlar suas ações, os excessos na vida sentimental, sexual, na sua vida espiritual. Toda a sua vida é desregrada. A pessoa não consegue controlar. Por quê? Porque ela fala. Ela fala que está cheio o coração. E ela come daquilo que ela está falando. Ela não consegue controlar a sua boca. E aí, o mundo que está ao seu redor também é um mundo descontrolado. Tudo começa com o poder da palavra. Quer aprender a viver uma vida moderada? Quer aprender a viver uma vida sob o domínio do Espírito? Porque domínio próprio você não pode entender como domínio. Eu domino a minha vida. Não, o domínio próprio é o Espírito que domina a sua vida. A temperança é o Espírito moderando, controlando, dirigindo, falando, instruindo. É o Espírito, não é do homem. Nós não somos capazes por nós mesmos, mas o Espírito em nós, ele gera o fruto. Você precisa do fruto do Espírito. Você precisa aprender a controlar a sua boca. Você precisa aprender a controlar a sua vida. Porque quando nós lemos aqui as obras da carne,
que nós lemos no início dessa série, nós vamos perceber que tudo que Paulo coloca como obra da carne é uma vida que não é controlada pelo Espírito. É uma vida que não tem o domínio próprio operando ali, mas é uma vida onde a palavra, as palavras proferidas pela pessoa, faz com que ela vivencie todas essas obras da carne que eu leio para você agora. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Todas obras de uma vida descontrolada, de uma vida sem temperança, de uma vida sem equilíbrio, de uma vida cujas palavras criaram esse ambiente e ela vive nesse meio. Domínio próprio é necessário para que você possa experimentar a vida que Deus tem para você. Ninguém pode dizer que vive uma vida no Espírito se não consegue controlar o que fala. Então, querida, é muito sério. E eu quero orar com você nesse momento, diante dessa palavra, para que você entenda, para que você busque e para que o Espírito te dê capacidade, fruto que agrade o coração de Deus. Pai, diante dessa palavra eu oro com os meus irmãos nesse momento, aqueles que entenderam, Senhor, que pela sua boca tem falado coisas que não devem, tem gerado um ambiente, Senhor, onde o teu Espírito não pode agir. Pai, tem gerado para a sua vida desgraça, tristeza, angústia, contendas, discórdias, uma vida descontrolada, uma vida sem moderação, uma vida sem equilíbrio, uma vida sem temperança. Pai, ajuda os meus irmãos, Senhor, a terem esse equilíbrio. Gera neles o fruto do domínio próprio, da temperança, para que eles possam experimentar, Senhor, a vida que o Senhor tem para eles. Senhor, muda as palavras, muda o conteúdo do coração, para que eles possam começar a falar, a gerar um ambiente propício ao Teu Espírito. É a minha oração, Senhor, nesse dia, por todos eles. Querido, hoje chegamos ao fim dessa série Fruto do Espírito. Foi uma alegria para mim poder trazer essa série para você. Eu espero que você tenha sido abençoado e continue abençoando outras pessoas. Você pode compartilhar essas mensagens, esses vídeos com seus amigos, seus familiares. Quero pedir que você se inscreva no meu canal, que você curta os vídeos, comente aquilo que Deus falou com você, se você concorda, não concorda, e que você possa estar aqui comigo, porque semanalmente estarei colocando conteúdos aqui que possam abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. E eu quero terminar com o que Paulo termina esse texto do fruto do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que Deus tem para mim, Deus tem para mim. O que Deus tem para você, Deus tem para você. E Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Então, coma do fruto dos seus lábios e fale aquilo que você quer comer. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem com mais algum conteúdo aqui.
Fique com Deus e até lá.